A questão número 24 é uma questão que fala sobre um jogo, olha só, para descontrair os alunos participantes da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ou seja, OBMEP, a equipe responsável pela recreação propôs um desafio matemático. O grupo de alunos foi dividido em duas equipes, meninos e meninas. Utilizou-se um quadro com números aleatórios como segue abaixo. O que são aleatórios, né? Aleatórios são coisas que não tem nenhuma lógica, né? Você pode ter um número pequeno, um número grande, um número médio. Os números não têm... É como se fossem números sorteados. Tá, então tem esses números aqui. O que mais? As regras do jogo são as seguintes. Nossa, gente, quanto blá blá blá. O jogo consiste em 5 jogadas. As equipes alternam-se entre as jogadas. Joga uma equipe e joga outra, né? Cada uma vai jogar 5 jogadas. As equipes alternam-se nas jogadas. Cada jogador, na sua vez, escolhe um número do quadro, que não poderá ser repetido por outro jogador. Quer dizer, vai escolher um desses números aqui. Então, cada vez que escolher um número, vai riscar o número, né? Não pode mais usar aquele número. Cada jogador escolhe um número no quadro, não poderá ser repetido e faz opção por dividir o número por 10, por 100 ou por 1000. Tá. Não pode ficar sem dividir nada, né? Não pode ficar sem dividir o número, deixar o número como ele está. Tem que sempre dividir por 10, por 100 ou por 1000. Cada jogador deve realizar pelo menos uma divisão, por 10, por 100 ou por 1000. Tá, é obrigado a dividir. E cada jogador deve verificar os pontos de acordo com o resultado da divisão e registrar os pontos obtidos conforme o quadro abaixo. Então, se ele conseguir um resultado menor do que 1 milésimo, ganha 1 ponto. Se conseguir um resultado de 1 milésimo... Gente, que jogo bobo! Um resultado entre 1 milésimo e 1 centésimo ganha 5 pontos. Entre 1 centésimo e 1 décimo ganha 10 pontos. Aqui ganha 5 e aqui ganha 1. Entendi. Mas que jogo bobo, gente. Podia inventar um jogo mais interessante. Ganha a equipe que ao final tiver o maior número de pontos. Aqui ele colocou o seguinte. As equipes escolheram os seguintes números. Meninos escolheram 34, 144, 89, 7,98 e 0,9 e fizeram a divisão por 10, quer dizer, dividiu esse primeiro número por 10, esse outro aqui por 100, esse por 1000, esse por 10 e esse por 100. E as meninas fizeram isso aqui. Tá, qual é a pergunta? Ao final do jogo, a diferença de pontos entre as equipes foi de... Nossa, gente, que jogo bobo e trabalhoso. A gente vai ter que fazer essas divisões aqui e ver qual é a pontuação obtida, né? Olha só. Vamos ver aqui a sequência dos meninos. Ó, esse número 35 foi dividido por 10. Então, ficou com 3,5 o resultado. Esse 144 foi dividido por 100. Quanto é que vai dar isso aqui? 1,44. 1,44. Esse número 89 escolheram dividir por 1000. Quanto é que vai dar isso aqui? Você anda 3 casas com a vírgula, né, para a esquerda, quanto é que vai dar isso? 0,089. E aqui 7,98 foi dividido por 10, então ficou 0,798 dividido por 10. E esse último número aqui, 0,9, foi dividido por 100. Quanto é que vai dar 0,9 dividido por 100? Anda 2 casas com a vírgula. Então isso aqui vai ficar 0,009. 2 casas, né? A vírgula estava do lado do 9. Então, a vírgula estava aqui, andou 1, 2 casas. Tá. E qual é a pontuação que eles vão obter com esses números? Vamos anotar essa pontuação aqui, ó. 3,5 é um número maior do que 1. Então, eles vão conseguir 1 ponto. Então, 1 ponto por esse 3,5. Vamos anotar aqui, 1 ponto.
Aqui, 1,44, quanto é que vale isso? 1,44 está em qual faixa? É maior do que 1 também, né? É maior do que 1, então vale também 1 ponto. Então soma 1 ponto aqui. O próximo número da sequência é 0,089. 0,089. Como é que a gente vai saber quantos pontos vale isso aqui? A gente tem que comparar isso aqui com 1 milésimo, 1 centésimo, 1 décimo e 1 unidade. Então a gente tem que ver aqui qual é o arredondamento para cima, daria quanto? Se você arredondar para cima, até chegar num desses valores, décimo, centésimo, milésimo, qual seria o número acima? Seria, aqui ficaria 1, né? Então, o número acima seria 0,1. É só você jogar uma unidade para cima aqui. E o número abaixo dele seria, no lugar desse 8, a gente coloca 1. Então, o número abaixo seria 0,01. Claro, eu estou levando em conta esses números que são delimitadores aqui da pontuação, né? Eu tenho que comparar esse número com esses valores, 1 milésimo, 1 centésimo, 1 décimo e 1 unidade. Então, esse número 0,89, acima dele a gente tem o 0,1 e abaixo dele a gente tem o 0,01, quer dizer, ele está entre 1 décimo e 1 centésimo, né? Esse o menor e esse o maior. Então, entre 1 décimo, é isso aqui, e 1 centésimo, é isso aqui, ó. Tá nessa faixa, então nessa faixa, isso aqui vale 10 pontos. Então, temos aqui 10 pontos dos meninos. Temos que fazer a mesma coisa com esse e com esse. Esse outro número aqui, ó. 0,798. 0,798. Vamos arredondar para cima e arredondar para baixo, né? Levando em conta esses valores aqui. Qual o arredondamento para cima que a gente teria? A gente teria 1. Uma unidade, né? E arredondando para baixo, a gente teria o 0,1. 0,1. Então, esse número aqui está compreendido entre 0,1 e 1. Está compreendido entre 1 décimo e 1 unidade. Então, aqui, ó, entre 0,1 e 1 é isso aqui, ó. Então, ele vale quanto? Vale 5 pontos. Então, vamos somar 5 pontos aqui. E, finalmente, a gente tem esse outro aqui, 0,009. Qual seria o número arredondado para cima e arredondado para baixo? Então, 0,009, 0,009. Se a gente arredondar para cima, isso aqui ficaria 0,001. 0,01. Ficaria um 1 aqui. E abaixo a gente pega esse 9 e transforma ele em 1. Então, arredondando para baixo, ficaria 0,001. Então, esse número 0,009, ele está compreendido entre 1 milésimo e 1 centésimo. Olha aqui, entre 1 milésimo e 1 centésimo, ele está nessa faixa, vale 5 pontos. Está compreendido entre 0,001 e 0,01. Quer dizer, está entre 1 milésimo e 1 centésimo, né? São 9 milésimos. Então, nessa faixa, entre 1 milésimo e 1 centésimo, ele vale 5 pontos. Então, 5 pontos, isso aqui é a pontuação que os meninos tiveram. Vamos anotar isso? Isso aqui vai dar quanto? 10 mais 5 mais 5, isso dá 20 pontos. 20 mais 2, isso dá 22 pontos. Então, vamos deixar anotado aqui. Esse primeiro grupo, que são os meninos, conseguiu 22 pontos. E agora vamos fazer a mesma coisa para o grupo das meninas. Então, fazendo aqui a mesma coisa para o grupo das meninas, a gente vai ter o seguinte, ó. 123 foi dividido por 1000. Quanto é que vai dar isso? 0,123. Aqui a gente tem 13, que foi dividido por 1000 também. Como é que vai ficar isso aqui? 0,013. Aqui a gente tem 0,03, foi dividido por 100. Então, a gente anda 2 casas com a vírgula, né? Vai ficar, então, 0,03.
Aqui tem um zero antes da vírgula. Vão ficar 3 zeros. Eu andei 2 casas com a vírgula. Aqui a gente tem 1,5, vai ser dividido por 100. Então, andando 2 casas com a vírgula, porque estamos dividindo por 100, isso aqui vai ficar 0,015. Né? A gente tinha 1,5, a vírgula estava aqui, andamos 2 casas com a vírgula, ficamos com isso aqui, porque a gente dividiu por 100. E agora, 6,87 dividido por 10, 6,87 dividido por 10, vamos andar uma casa com a vírgula, vai ficar 0,687. Então a gente tem que olhar esses números aqui e enquadrar nessas faixas aqui. Vamos ver aqui, ó, 0,123 estaria entre quanto e quanto? Olha, abaixo teria o 0,1 e acima teria a unidade. Então tá nessa faixa aqui, ó, entre 0,1 e 1. Então isso vale quanto? Vale 5 pontos. Vamos deixar anotado aqui, 5 pontos. O próximo número, 0,013. 0,013 está entre quanto e quanto? Abaixo dele tem o 0,01 e acima dele teria o 0,1, né? Se você arredondar para cima. Então, nessa faixa, entre 1 centésimo e 1 décimo. Olha aqui, ó. Entre 1 centésimo e 1 décimo, vale 10 pontos. Então, mais 10 pontos para as meninas. O próximo número, 0,0003. É essezinho aqui, né? Não precisa nem fazer conta. É o número abaixo de 1 milésimo, né? É menor que 1 milésimo. Então, isso aqui vale 1 ponto. Então, vamos somar mais um aqui, 1 ponto. Esse número aqui, 0,015. 0,015, a gente colocaria acima, teria o 0,1. E abaixo teria 0,01. Então, entre 1 décimo e 1 centésimo, é isso aqui, ó. Entre 1 décimo e 1 centésimo. Isso vale 10 pontos. Então, vamos somar aqui 10 pontos para as meninas. E, finalmente, a gente tem isso aqui, ó. 0,0687. Eu vou fazer aqui mesmo. Isso aqui está acima, teria a unidade, e abaixo teria 0,1. Então, está entre 1 décimo e 1 unidade. Entre 1 décimo e 1 unidade é isso aqui, 5 pontos. Então, mais 5 pontos para as meninas. Quanto é que foi a pontuação total das meninas? A soma desses pontos aqui, né? Isso aqui dá ó, 10 mais 10, 20. 20 mais 5 mais 5 dá 30. 31. Então, as meninas fizeram 31 pontos. Então, esse foi o placar, 31 contra 22. O problema é saber quanto é que dá a diferença entre essas pontuações. Isso menos isso, quer dizer, isso menos isso vai dar 9, né? 31 menos 22 vai dar 9. As meninas ganharam com 9 pontos à frente dos meninos. Então, 9 pontos. Ao final do jogo, a diferença de pontos entre as equipes foi de 9 pontos. Resposta correta, letra D de Delta.